Boa noite. Agora, shalom para valer. Shalom. Glória a Deus. Bem, começou a valer a hora que nós entramos aqui, né? A presença do Senhor, ela está nesse lugar. A presença do Senhor, ela está na sua casa. Quando nós separamos o nosso coração, voltamos o nosso coração para o Senhor, sozinho no seu devocional, sozinho no seu tempo de solitude, ou em comunhão com os irmãos, em célula, em celebrações, ali o Senhor se faz presente. O Senhor é tão maravilhoso, sabe, que não tem aquele que chama pelo nome dele e ele se ocupe com outra coisa, ele dê as costas. O Senhor, ele volta total a atenção dele para quando uma pessoa chama pelo nome dele. Vocês não têm noção do poder que tem nesse nome. Quando você fala Jesus, é como se ele se colocasse na sua frente e dissesse: eis-me aqui. Diga o que queres. Glória a Deus. Irmãos, eu vou dar uns recadinhos. Ontem nós tivemos aqui no prédio nosso bazar e tivemos também a nossa feijoada. E foi uma bênção, cada semana tem sido uma bênção. E eu peço para vocês que ajudem-nos a divulgar, né? São os meios que nós encontramos de conseguir os recursos para manter a obra do Senhor, manter esse espaço, alcançar vidas, enfim, e grandes coisas o Senhor fará. Amém? Como José compartilhou ali, o dar esmolas, a palavra fala a respeito, né, de ajudar aquele que dá ao pobre e empresta a Deus. Então, a sua ajuda, né, José, não tem a ver com o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Muitas vezes as pessoas deixam de cumprir um ensinamento que Jesus deixou pelo julgamento, né, por julgar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Não interessa se é dinheiro, se é alimento, se ela vai vender, se ela vai dar, se ela vai comprar droga, se ela vai comprar bebida. Se você sentiu no coração de ajudar, a bênção não é só para ele. A bênção é para você que deu com o coração livre de qualquer julgamento. Amém? 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 Então faça isso sempre e nunca vai voltar vazio. A gente pode escolher o que planta, agora o que colhe não, né? Se você está plantando bênçãos aí na vida das pessoas, você vai colher bênçãos. Glória a Deus por isso. Então, ajude-nos a divulgar as feijoadas e o bazar todos os sábados agora aqui no prédio da igreja. Tem o telefone, você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp, enfim. E todas as quarta-feiras nós temos célula online aqui do Imbu. As quintas-feiras nós temos lá em Santana de Parnaíba com os irmãos Benção aí, Samuel e Soriane, amém? Na sexta-feira nós temos a célula de jovens que essa semana foi uma bênção, né, José? Eita, glória a Deus por esses jovens. Essa semana eu estive falando com uma pessoa, né, e falando a respeito do ministério aqui. E essa pessoa perguntou, né, e os jovens são complicados, né? Eu falei, não, nossos jovens são uma bênção. Cada jovem que nós temos aqui, glória a Deus, né? Na semana passada a Vivi compartilhou o áudio de uma jovem desesperada correndo, né, para poder chegar no evento de jovens, enquanto tantos estão correndo aí para ir, né, fazer outras coisas, infelizmente, procurando a sua própria destruição. Então, glória a Deus por esses jovens. Então, não deixe de investir com palavras, investir com tempo. Os jovens são o futuro não só do nosso país, mas desse planeta, desse mundão que está cada vez mais, né, punk. Aí Deus vai e traz umas bênçãos assim, né? O que a gente faz? Eita Deus! Tem mais aqui grudar. Como a gente aprende com eles, né? Como a gente aprende com essa turminha abençoada aí. Glória a Deus pela vida de cada um. E aos domingos nós temos as celebrações online às 10 horas da manhã e às 18 aqui também nós temos o presencial. Então Deus te abençoe. Tem suas mãos assim, eu quero orar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Paizinho, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa aqui, seus familiares.
Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos despertou hoje, porque o Senhor mais um dia nos deu a dádiva de viver esse dia. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada lar. Que nessa noite o Senhor venha, Papaizinho, livremente falar aos teus filhos. O Senhor venha manifestar a sua presença, o seu amor. Tudo que nós queremos, Paizinho, é estar pertinho do Senhor. Tudo que nós queremos é ouvir o que está no seu coração. Que nossa mente e os nossos corações estejam desligados de tudo que é do mundo, da nossa vida, das nossas preocupações. E que os nossos corações e pensamentos estejam voltados a Ti totalmente. Fala conosco, Papai. Faz a sua vontade e o seu querer no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós encerramos no domingo passado a primeira série falando a respeito de arrependimento, né? Nós tivemos aqui vários irmãos que foram bênçãos nas nossas vidas, trazendo palavras, né? Cada um com a sua experiência, a sua história, compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, enfim, do seu testemunho mesmo, né? E foi uma bênção. E que o Senhor continue acrescentando dessa forma. Nós continuaremos como foi na anterior, porém essa série tem o tema de perdão. Perdão. É forte, né? É forte. Glória a Deus. E eu creio em nome de Jesus e eu declaro na vida de cada um de nós que o Senhor traga a revelação da importância que é o perdão, do que é o perdão, a necessidade que nós temos de nos perdoar e perdoar aquele que falhou, aquele que nos machucou, amém? E também de nós pedirmos perdão ao Senhor, porque todos os dias nós pecamos. Tudo bem que Jesus já nos perdoou, mas que nós possamos reconhecer as nossas falhas e pedir perdão ao Senhor, amém? Eu quero compartilhar. Engraçado que assim, não era eu que ia compartilhar a palavra com vocês hoje. Aí houve uma pequena mudança e o David pediu para eu compartilhar. Eu falei, eita lasqueira, bora, bagaçou tudo, né? E muitas vezes é engraçado como vem o julgo, a condenação, porque nós nunca muitas vezes eu tenho esse sentimento, né? Mas glória a Deus pelo sacrifício do Senhor na cruz. Muitas vezes eu não me vejo digna de compartilhar algumas coisas. E eu acredito que com todos seja assim, né? E aí o Senhor falou muito forte no meu coração. Mas é assim mesmo. É na bagaceira, no estragado que eu trabalho para testemunhar o meu poder, o meu senhorio, o meu amor para cada um, com cada um. Eu falei, amém, Senhor, então eu vou compartilhar. E o negócio já começou no sábado passado. Eu fui com umas amigas evangelizar um grupo de mulheres em uma cidade do interior. E aí, chegando lá, chegando nada, no carro, Deus já começou a trabalhar. Engraçado que muitas vezes a gente passa por algumas situações, né? Algum processo que nós somos feridos, somos machucados, enfim. E aí o tempo passa, elas falam, deixa pra lá, passou, né? Vida que segue, cada um pro seu lado. E aí você acha que tá tudo certo, porque você não tem raiva da pessoa, né? E aí eu comentei algo no carro com elas, só para vocês entenderem, foi a respeito do meu antigo relacionamento, né? E aí eu comentei algo assim, gente, foi eu lançar. É engraçado que muitas vezes nós precisamos falar as coisas para Deus manifestar o poder, manifestar a cura, para o Senhor trazer à nossa memória muita coisa. Se nós fechamos, se nós trancamos, o Senhor muitas vezes não age, né? Para Deus agir precisa da nossa atitude. E muitas vezes nós nos fechamos no nosso orgulho. E assim o Senhor não age, a nossa vida não flui e nada avança. E a gente não entende por quê. A culpa não é de Deus.
E não é do diabo, a culpa é sua que fica guardando as coisas, né? O diabo, ele se aproveita. O diabo, ele tem o poder de colocar as coisas na sua mente, de te incentivar e induzir a fazer as coisas, mas ele não te obriga a nada. A atitude é sua, a atitude é minha. Amém? Então a gente não pode transferir a responsabilidade. Foi como Adão, quando Deus chegou e falou, né? Onde tu estás? Ele estava escondido, né? O que você fez? Ele falou, foi ela, não fui eu. Transferiu. E Eva foi a serpente, não fui eu. Entende? Então, irmãos, no nome de Jesus, que nós possamos, sabe, ter essa revelação, ter a compreensão dos nossos erros, assumir os nossos erros, as nossas falhas, e não fugir, mas sim encarar, resolver o negócio e seguir adiante. Amém? Nós não podemos fugir dos problemas, porque a gente vai fugir, ele vai seguir. O problema, ele não acaba quando você sai de perto dele. O problema, ele segue, ele precisa ser resolvido, ele precisa ser solucionado. E aí eu comentei, e foi engraçado que eu estava indo e eu falei, e Deus começou a trazer um monte de coisa na minha mente. O Senhor começou a trazer um monte de coisa na minha mente, e eu comecei a lembrar de coisas, e eu falava e já tacava algo em cima. Deus falando. Eu falei, amém, Senhor, obrigada. Eu não entendia, eu não tinha visto isso, né? Mas o perdão não é você esquecer, é você resolver, você encarar, você decidir perdoar. Às vezes a ferida é muito grande, a gente não consegue perdoar, é muito difícil, né? É muito difícil. Mas pensa Jesus, livre de pecado, santo, imaculado. Ele decidiu ir para a cruz, ele decidiu pagar o preço. Ele resolveu o problema ali. Ele não passou a vez. Não, Senhor. Ele falou, afasta de mim esse cálice. Mas, sobretudo, o que ele desejava era fazer a vontade do Senhor. E por amor a você, a vontade dele também era essa. Amém? Amém. E eu quero compartilhar com vocês, você que está em casa, quiser pegar sua Bíblia. Vamos praticar aqui um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, tem nossa vida de intimidade com Deus, nossa vida cristã, ela é aperfeiçoada. Você cresce espiritualmente, você é amadurecido à medida que você ora, que você tem relacionamento com Deus e que você estuda a palavra do Senhor. Porque isso aqui não são só letras, isso aqui é vida. Isso aqui traz transformação para cada um de nós, amém? Então vamos lá nos transformar no livro de Neemias, lá no Velho Testamento. Tá, é um livro antes de Esther. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele estava orando para quem? Para quem que ele estava jejuando? Orando e jejuando? Ao Deus dos céus. Ao Deus dos céus. Amém. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti.
não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Irmãos, aqui no começo, nós observamos que vinham alguns irmãos lá e deram a notícia para Neemias que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, as portas queimadas. E a palavra diz aqui que ele chorou. Ele sentou e ele chorou por dias. Ele orou, ele jejuou, ele clamou por aquilo que estava destruído. Eu fico imaginando a dor no coração de Neemias por conta daquela destruição. Só que essa passagem aqui, ela nos traz um ensinamento muito precioso, sabe? Neemias podia só lamentar aquilo que aconteceu, né? Lamentar, chorar, enfim, viver o luto dele ali, guardar o luto e vida que segue. Só que o coração dele era tão grande que ele foi para o Senhor. Ele falou: eu não aceito, Senhor. Inclina os teus ouvidos à minha oração. Eu fico imaginando ele clamando e orando a Deus, sabe, indignado com a destruição. E na nossa vida, muitas vezes é isso que acontece. Voltando para o perdão, vamos imaginar assim, o tema dessa palavra é: você pode recomeçar. Quem aqui já recomeçou algo na vida? Levanta a mão. Eu sou uma colecionadora de recomeços. um dos recomeços mais simples que eu tive foi quando eu repeti de ano na escola. Né? É um recomeço. Você repete, tem que voltar e fazer tudo de novo. Fazer tudo mais uma vez com pessoas diferentes, né? Pessoas que teoricamente estão inferiores no ensino do que você. Inferiores nada, porque você repetiu porque não aprendeu. Se tivesse aprendido feito, não tinha repetido, né? É isso mesmo. Mas eu lembro da vergonha que eu sentia. Eu repetia a quarta e a oitava série. Eu não gostava de estudar. Hoje eu gosto, mas eu não gostava. E eu repeti a quarta série. Aquilo pra mim foi uó. Eu tava passando por um período assim muito turbulento de rebeldia, sabe? E aí, repeti de ano. E aí eu não queria estudar no ano seguinte. Sabe por quê? Porque todo recomeço dói. Todo recomeço, ele vem de uma destruição. Ele vem de algo que terminou. Ele vem de algo que foi destruído. Foi, né, machucado, enfim. E aí, foi o que aconteceu com Neemias. Ele olhou para aquela situação e ele foi orar ao Senhor. Irmãos, é muito fácil você começar uma coisa. Eu vou começar um curso novo. É muito fácil, eu vou lá, faço minha matrícula. É tudo lindo, porque você fica naquela ansiedade. Vou conhecer pessoas novas, vou aprender coisas novas, né? Agora, quando você repete que você tem que recomeçar, o recomeço dói. Então, por exemplo, a gente não ouve tanto as pessoas falarem: ai, porque eu me afastei.
quando uma pessoa se afasta é muito difícil voltar, porque é um recomeço. E lembra do que eu falei? Que a gente precisa encarar o problema. Qual que é o problema? Vai de encontro a ele. Neemias, lá no capítulo 2, você pode abrir, capítulo 2, versículo 14. Depois que ele orou, jejuou, clamou ao Senhor, chorou, no versículo 14 diz assim: fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço. Não, perdão, gente, é o 13. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu ainda não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres e aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Quando Neemias, depois que ele passou por todo esse processo, sabe o que ele fez? Ele estava passando pelo processo de luto. Ele foi examinar a destruição. Então, muitas vezes na nossa vida, sabe, não é fechar os olhos como eu fiz, né? Olhar para frente e vida que segue. Está perdoado. Não tenho raiva. Aí depois Jesus vem, volta aqui. Vem, volta aqui que faltou concluir. Sabe videogame que você vai passando de fase? Se você não fez perfeito, você tem que voltar. E Deus, ele age dessa forma conosco. E Neemias estudou toda a situação, a destruição. Vocês sabem, né, que depois Neemias, ele pediu ao rei liberação para ele poder reerguer os muros de Jerusalém. O rei, ele tinha um apreço por Neemias e ele permitiu. Só que Neemias, ele não foi doidão assim de falar, eu vou reconstruir, e saiu. Ai, Senhor, me abençoe e eu vou. Não, ele foi estudar, ver o que precisava, né? Qual era a situação, tudo que ele precisava. O rei deu até carta, ele precisou de madeiras, né? Falou com o guarda florestal, precisou de madeiras para poder fazer a reconstrução. Então, assim, tudo que você precisa recomeçar. Irmãos, enquanto a gente tenta fazer sozinho, pode até dar certo, até um ponto. Mas chega uma hora que não vai. Agora, quando você está com o Senhor, quando você está debaixo da graça de Deus, quando você está debaixo do favor, quando você está com o Senhor e fala, Senhor, eu só vou se for contigo, não tem como dar errado. Amém? Então, todo recomeço, ele dói, ele é difícil, muitas vezes a gente não consegue sozinho. E o Senhor nos convida, sabe? Ele diz, vem comigo, vem comigo. Mas a gente tem que ter uma atitude, né? Eu preciso perdoar, eu tomei a decisão de perdoar. O Senhor, ele vai me ajudar, ele vai tratar o meu coração. E no tempo certo eu vou me lembrar daquilo e não vai mais doer. Mas até então eu preciso ter a decisão, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso também pedir perdão. Não é verdade? Principalmente a Deus. E aí quando você vai para o céu, foi o que ele fez. Ele viu o que precisava, foi até o rei, ele pediu o que ele precisava e ele foi. Irmãos, quando você vai para o Senhor e ele te abençoa, o mundo natural desacredita das coisas que Deus faz, porque não é compreensível para esse mundo o sobrenatural, como foi com Neemias. Ele reconstruiu os muros da cidade em 52 ou 56 dias. 52 ou 56 dias? 52, né? É impossível. Mas o Senhor faz. Ele faz aquilo que é impossível. Ele trata o nosso coração. Em minhas orações nos últimos tempos, eu oro por pessoas dessa forma também, como eu oro para mim. Senhor, traz o oculto à tona.
aquele lugarzinho do meu coração que nem eu conheço. Tem coisas que às vezes a gente guarda e nem lembra. Mas o Senhor, Ele é um Deus de perfeição. Tudo que Ele faz é perfeito. Então Ele não vai deixar nenhuma sujeira, Ele não vai deixar nada. Talvez aquilo não faça mal, mas nosso Deus, Ele é perfeito. Então Ele não vai deixar nada. Ele vai trazer aquilo para você e você decide. Perdoar, não perdoar, continuar carregando aquilo. Lembra do que a gente sempre fala, da bagagem que pesa. Pensa você carregar ali uma sacolinha com uma pedra por muito tempo. Se você carrega daqui ali, você não sente. Mas passa algumas horas segurando uma sacolinha com uma pedra. Vai doer o braço, vai começar a dar problema, né? E na coluna, no braço, na coluna. E Jesus não quer isso. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Não foi para isso que Ele se entregou. Amém? Amém. Irmãos, por que muros? Muros, ele representa segurança e força. Muitas vezes, na nossa vida, o Senhor quebra toda a segurança e toda a nossa força para poder nos fazer de novo. Então, os nossos muros, eles precisam ser derrubados para o Senhor poder fazer algo novo e melhor e mais forte. Amém? Quem aqui já teve medo de recomeçar alguma coisa? Recomeçar algo. Dá um medinho, né? E parece que a gente não vai conseguir, né? Só que esse medo, é que assim, tem um medo, esse medo que mostra que você reconhece que você não é capaz, por isso você tem medo. Vamos supor, num relacionamento, eu não vou me relacionar com alguém novamente porque eu tenho medo de me machucar outra vez. Então, eu não quero ter um relacionamento. Eu não quero ter uma nova amizade porque eu fui ferido com uma amizade, eu sofri uma traição, algo assim. Aí você se fecha para as amizades. Quando alguém começa a se aproximar muito de você, você retrai. Quem aqui nunca passou por isso? Né? É uma proteção nossa. E é um medo. E esse medo, quando ele vem, ele te leva para perto de Deus, aí é poderoso, porque algo sobrenatural acontece. Você lança fora tudo que você achava, todas as suas convicções, o seu orgulho, porque você não querer ter um novo relacionamento, você não querer ter uma nova amizade, você não querer confiar em alguém novamente, você não querer encarar coisas novas na mesma área que você foi machucado. Isso é muito triste. Pensa. É uma fortaleza. E Deus vem e quebra isso. E aí a glória do Senhor, ela se manifesta na sua vida. De uma forma poderosa e assustadora. Amém? Então, no nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar os nossos muros, para Ele reerguer um novo muro. Lembra? Quando Jesus se entregou na cruz, o véu foi rasgado. Nós tivemos acesso ao Senhor. O muro caiu, irmãos. E aí vem o Senhor e Ele reergueu o muro dele. O muro que te protege. O muro que te livra de todo mal. Porque Jesus, Ele prometeu: eu estarei contigo em todo o tempo. Eu não te abandonarei. Eu vou voltar para o Pai. Mas Ele vai te mandar o Consolador. Ele vai estar com você em todo o tempo. Ele não vai desistir de você. A gente pode desistir do Senhor, mas Ele não desiste de nós. Ele nos respeita. Ele respeita as nossas decisões, mas Ele não desiste. Porque o amor dele excede todo entendimento. A gente não é capaz de compreender. A gente dá as costas para Ele, mas Ele continua nos amando. Né? Um filho dá as costas para o pai, ou o pai dá as costas para o filho. Um ou outro pode até não querer saber, mas Jesus não. Ele continua nos amando. Um amigo dá as costas para o outro, o cara não quer nem saber mais, né? Não olha. Como diz o ditado popular, não posso nem pintado de ouro, né? Mas só que Jesus, ele é diferente, amém? Neemias, ele buscou em jejum e oração. Irmãos, na grande maioria das vezes, nós não percebemos. Mas Jesus, Ele nos convida, Ele nos atrai, Ele nos incomoda ali para nos trazer para o
o jejum e para a oração. Só que a nossa carne, ela fala muito alta. A nossa carne não quer jejuar, a nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler a palavra. Porque tudo isso te afasta de Deus. Deus, ele não se afasta de você se afasta de Deus, né? Cada passo que você dá para perto do pecado, mais distante você está de Deus. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Amém? Então, em nome de Jesus, que o que houver no seu coração de ferida, de falta de perdão, que o Senhor venha nessa noite com o poder do sangue dele que foi derramado naquela cruz, que ele venha derramar e lavar e curar. Sabe aquele bálsamo fresco? Sabe quando você joga uma água numa chapa quente que faz tss, e rapidinho ela seca? Que seja assim nas nossas feridas. Amém? Que o bálsamo fresco do Senhor, que o sangue de Jesus, puro e imaculado, que foi derramado naquela cruz, ele vem. Que o Espírito Santo nessa noite vem resgatar, arrancar lá do fundo tudo que está guardado aí no seu coração, que você nem lembra. O Senhor, ele é o Deus do secreto, ele é Deus do oculto. Nada fica oculto diante do Senhor. Amém? Nenhum mal que alguém de repente fez para você vai ficar em oculto. Amém? Que você perdoe, que você seja perdoado, para que você possa avançar, para que a sua vida possa avançar, para que você possa fluir. Amém? Amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar por isso. Eu creio que assim como o Senhor fez na vida de Neemias, assim como o Senhor transformou em festa todas as coisas, nós sabemos que a nação de Israel, ela tem se levantado. Nós sabemos que Jesus, ele está à porta, ele está batendo. O tempo está chegando, Jesus está se aproximando, e que nada disso venha nos impedir de estar com o Senhor. Irmão, esse negócio de que você aceitou Jesus e que o reino é seu, isso não é uma verdade completa. E eu te digo isso com toda segurança, porque o Senhor diz que se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Ele não nos perdoará. Amém? Então que nós venhamos ter temor à palavra do Senhor e crer, não conhecer a palavra pela metade, mas por completo, porque a verdade, ela liberta. Amém? Que o Senhor venha libertar cada um de nós. Estende suas mãos. Paizinho, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Eu quero te agradecer por essa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nada do que eu tenha dito de mim, mas do Senhor, seja firmado no coração dos meus irmãos, seja revelado. Que o Senhor venha com o teu sangue trazer cura, trazer libertação, Pai. No nome de Jesus, eu declaro que as emoções, eu declaro que toda emoção que está aprisionada, Senhor, toda a mente, todo o coração que está preso no passado por falta de perdão. Em nome de Jesus, Pai, muitas vezes aquele que nos machucou, aquele que nos feriu, nem se lembra, sua vida segue e nós permanecemos paralisados. Que o Senhor venha, Pai, nesse primeiro dia dessa série falando de perdão. Que o Senhor estabeleça a sua verdade nos nossos corações. Que o Senhor comece desde hoje, Pai, quebrando todo o jugo. Que o Senhor quebre todo o mal, toda falta de perdão, Papaizinho. Que o Senhor venha constranger os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Menino nasceu, com filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
a sua palavra, o seu poder, a sua presença, Senhor. A busca a ti, Senhor Jesus, com jejum, com oração, com entrega. Venha, Senhor Jesus, ser a diferença em nós, Pai. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos passar a nossa diferença, Pai, através das nossas atitudes. O Senhor venha abençoar a semana de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo culto de hoje, pela palavra de hoje. E eu agradeço ao Senhor por cada irmão que aqui está, por cada irmão, Senhor Jesus, que abriu o seu coração. E de alguma forma, tudo será transformado diferente. Amém? As palavras do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Shalom, irmãos. Que o Senhor abençoe essa semana. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que essa palavra vá no seu coração. Espírito Santo, que está aí, que mora no seu coração, Ele te acompanha. E Ele conduza a sua semana. Que Ele conduza o seu sono, que Ele conduza a sua madrugada, porque eu declaro que o Espírito Santo Ele vai te convidar na madrugada para orar, Ele vai te convidar a ter tempos preciosos com Ele, tempos só você e Ele, tempos que Ele vai revelar